O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, o nosso programa tem tratado, evidente, de pautas de seu interesse. Ao longo destes mais de 11 anos de existência, já chegando bem próximo da edição de número 600, o que muito nos compromete cada vez mais com conteúdo de qualidade que apresentamos a você semanalmente. Por vezes, a nossa pauta é mais tensa, uma pauta muito mais, eu diria, contraditória. Até porque o contraditório é saudável, faz parte do processo democrático, mas incomoda. E assim, em certas ocasiões, tratamos aqui de determinados assuntos da agenda municipal, sobretudo no que se refere às atuações da administração pública, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Entretanto, por vezes, também temos que render homenagens àquelas instituições, aquelas entidades que fazem parte da história da nossa cidade. A história daquela entidade se confunde com a história municipal, não só pelo tempo cronológico, mas pela sua participação e pela sua atuação. E Nova Friburgo é pródiga em ter entidades que prolongam a sua existência, prolongam a sua trajetória institucional ao longo de décadas. Evidentemente que, por vezes, e em alguns momentos, tendo dificuldades, tendo desafios a serem superados, como em qualquer outra entidade, em qualquer parte deste país. Até porque essas entidades dependem essencialmente do voluntariado daqueles que dedicam parte do seu tempo profissional, de lazer, de convívio com a família e com os amigos para existirem. É uma participação que exige muito despreendimento de quem realmente esteja interessado em fortalecer os princípios daquela entidade. E como eu disse, em Nova Friburgo, nós temos muitas entidades que fazem um trabalho, por vezes, silencioso, mas fundamental. Não obstante, tivemos a oportunidade aqui, recentemente, de render homenagens à Associação dos Pais e Amigos do Excepcional, conhecido pela sigla de APAE, que no dia 7 de maio desse ano comemorou 40 anos de existência, prestando relevantes serviços à sociedade, por vezes, inclusive, suprindo as falhas da administração pública que não cumpre com as suas responsabilidades no atendimento de serviços e estrutura básica à população. E outras entidades também, assim, têm uma trajetória bastante interessante em nossa cidade. E nesta edição, especialmente, para a minha satisfação pessoal, estaremos rendendo homenagens e conhecendo mais da história de uma associação importantíssima cuja existência se confunde com o desenvolvimento de Nova Friburgo. Por essa entidade já passaram inúmeros profissionais que puderam dedicar e, eu diria, compartilhar todo o seu conhecimento técnico com a sociedade friburguense, em que, pela sua atuação, transformaram Nova Friburgo numa cidade muitíssimo diferente de todas aquelas outras que existem no nosso país. É uma entidade que, nesta semana, mais precisamente no dia 17 de julho, mais conhecido como depois de amanhã, estará celebrando seu jubileu de ouro, 50 anos de existência ininterrupta, por onde, conforme disse, inúmeros profissionais conhecidíssimos da cidade estiveram liderando, protagonizando os seus caminhos,
protagonizando a sua administração, a sua gestão, mas, sobretudo, também contemplando diversos outros profissionais no seu quadro de associados. É uma entidade muito importante, mesmo que por vezes não tenha, assim, sendo prestigiado pelos poderes constituídos. Uma entidade técnica, essencialmente técnica, e que dispõe de um currículo invejável, com mais de uma centena de profissionais de várias modalidades. E por si só, assim, já deveria ser parte integrante das principais discussões técnicas do nosso município. Imaginamos que isso em algum momento poderá acontecer. Não obstante, que é um termo ótimo, que o atual prefeito municipal seja engenheiro também. E aí seria de bom alvitre, que é outro termo ótimo, que a entidade que congrega os profissionais dessa área pudesse ser mais ouvida, pudesse ser melhor demandada, porque o seu seleto grupo de profissionais certamente sempre tem opiniões muitíssimo adequadas, oportunas, precisas, independente do viés político, partidário, eleitoral, que já começa a movimentar os bastidores da cidade. Ou seja, será uma edição de celebração, de comemoração, mas, sobretudo, de revermos momentos históricos da nossa cidade que sempre tiveram o carimbo, a chancela da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Sendo assim, com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio, também engenheiro, Rafael Luiz de Siqueira Jacu, neste dia 15 de julho de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Você sabia que cada 50 passageiros transportados em média pela Nova FAO, 23 são gratuidades? São utilizados por pessoas idosas, com deficiências, estudantes e outras. 13 são trabalhadores formais, que utilizam o vale-transporte dado por seu empregador, e 14 pagantes em dinheiro. Como nem todos pagam a tarifa, o valor médio recebido pela empresa é de R$ 2,13 por passageiro transportado. Isso mesmo, R$ 2,13. Se mais passageiros pagassem, a tarifa poderia ser menor. Por isso é importante o controle através da biometria facial, que inibe as fraudes e garante o direito de quem precisa. Nova FAO, superando desafios.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, como fazemos em algumas ocasiões especiais, prestando uma simbólica homenagem àquelas entidades, àquelas associações, àqueles órgãos, sobretudo da iniciativa da sociedade civil organizada, que prestam relevantes serviços a Nova Friburgo. Até porque nós somos pródigos em ter várias entidades que congregam, sobretudo, a sociedade civil privada organizada, prestando serviços voluntários e extremamente importantes para Nova Friburgo. Basta fazermos uma lembrança de algumas delas nas mais diversas áreas, algumas, inclusive, mais do que centenárias, se confundindo com a história da nossa cidade, como se confunde a própria história da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que no próximo dia 17 de julho comemora os seus 50 anos de existência, também conhecido como Jubileu de Ouro. E teremos, evidentemente, solenidade de comemoração, mas precisamos também enaltecer de forma assim, muito, eu diria, coerente, justa, honesta e leal os relevantes serviços prestados por essa entidade, da qual, honrosamente, estive na presidência durante 4 mandatos alternados. Muito me honro por essa participação, podendo, sobretudo, fortalecer a própria entidade, seus profissionais, mas, sobretudo, Nova Friburgo. Sendo assim, quero cumprimentar o companheiro engenheiro mecânico Daniel Rubens Cardoso, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos Nova Friburgo, a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vindo, amigo. Obrigado, Zuri. É uma honra estar aqui, como você bem colocou, e a gente tem que lembrar com muita amizade. Estivemos aqui na TV Zoom com o programa Hora Técnica por, se não me engano, 13 anos, quase isso. Então, a gente tem que agradecer a turma da Hora Técnica, né, a turma da TV Zoom, que tanto nos apoiou, né, e os profissionais por aqui passaram. Zuri, estar contigo é sempre bom, né? A recíproca é verdadeira. Nosso chanceler da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, foi o primeiro que eu conheci da associação foi o Sérgio Seixas. Na época, meu pai não fez parte, mas todos os colegas, assim como ele, engenheiro, e então fui com o Sérgio. E logo depois, quando comecei a trabalhar direto aqui em Nova Friburgo, você logo me pescou para trabalhar e atuar na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. É uma honra muito grande, né, estar nesse cargo, loguinho passar aí para o nosso amigo Alexandre Sanglar, arquiteto urbanista Alexandre Sanglar, que esteve até... Eu tive 2 mandatos, teve os 4, tive 2, foram em sequência, e na primeira gestão, Alexandre esteve comigo na vice-presidência, parceiro, lutador. Pegamos uma época interessante, vou dizer assim, até no Brasil, né, numa mudança total, e que foi 2013, 2015, e que vários apoiadores tiveram que sair, uma mudança muito grande. Nós dobramos os esforços para que tudo continuasse produzindo, tanto o programa quanto a associação tendo seus eventos. Conseguimos, vencemos. Na segunda gestão, estive na vice-presidência, sempre com a Luana Pimenta, arquiteta, né? Num momento tivemos que trabalhar quando a mútua
houve havia uma desconfiança que poderia exigir que a diretoria toda fosse de engenheiros e tal, ainda bem que não aconteceu, mas veio, a gente tocou, né, continua a Luana como vice-presidente, então sempre muito dinâmico e fazendo o máximo que a gente podia. Fizemos algumas palestras, cursos, o de autovistoria predial, ou seja, sempre buscando coisas que tragam, né, recursos, venham a devolução para o público que faz o curso, né? Então, muito bom estar aqui. E hoje aqui está o Sérgio Seixas, aqui, o fundador, um dos fundadores, né? Temos ainda Elifas Matos, né? Está aqui conosco, né? Não está aqui no estúdio, mas é um parceiro que continua, os outros já nos deixaram, né? Então, muito bom estar aqui. E é isso aí, Zuri. Ótimo. Isto posto, Sérgio, e considerando que você foi citado, também queremos agradecer a sua presença e na condição de fundador, entre os outros 28 profissionais que em 1969 fundaram a atual Associação dos Engenheiros e Arquitetos, queremos ouvi-lo. Ou seja, ao longo desse tempo, Sérgio, você que é muito atuante, muito próximo, muito participativo, quais foram os momentos da nossa cidade que a nossa associação participou efetivamente? Zuri, é um prazer estar aqui. Se eu fosse político, eu ia dizer que eu queria direito de resposta, porque ele citou meu nome. Exatamente. Mas como eu não sou político... Embora elogiosamente. Você falou no começo do silêncio das atividades, e eu acho, ao longo você mesmo viu que eu tenho aqui toda uma documentação da associação, que talvez pouca gente tenha, jornais, revistas, tudo. Porque eu sempre imaginei que um dia a associação fosse necessária a associação sair do silêncio, falar. Porque as pessoas, às vezes, em Friburgo, podem entender associação de engenheiro. O que é? Eles devem ir lá discutir a obra, não sei o quê, ver quanto está cobrando. Isso deve ser uma ideia geral, mas nós temos que mudar esse quadro. Então, para mudar esse quadro, saindo do silêncio, e em algumas vezes é possível que eu, Sérgio, não a associação, eu, Sérgio, venha a ser polêmico, como você, eu tomo isso como um elogio. Exatamente. Eu vou citar algumas atividades. Por favor. Para começar, a Associação de Engenheiros e Arquitetos atual, que foi fundada em 1969, já tinha uma semente plantada em 55. Eu não estava ainda, eu era garoto desse tempo. Mas pela história você vê que o prefeito Feliciano Costa queria, já naquela época, separa um médico, hein, esclarecido, queria que Friburgo tivesse um código de obras atualizado, porque o código era de 43. Então ele reuniu um grupo de engenheiros e arquitetos da cidade e que eles se prontificaram a trabalhar aos sábados, sem custo nenhum para a prefeitura, e chegaram a fazer um código que a gente, na nossa profissão, chama de verdinho. Foi um código que foi feito e não foi publicado. Então, ele não teve valor oficial, mas teve valor moral, que por muitos anos nós seguimos. E nós, em 69, nós começamos, aí eu fiz parte do grupo, de 28 colegas, e começamos a estudar a lei de uso do solo, para realmente Friburgo ter uma meta, um direcionamento para acabar com aquelas dúvidas de é amigo, não é amigo de fulano, que todo mundo sabe que cidade, no tempo pequeno, existia isso. Mas para voltar um pouco a falar, você vê como uma associação é importante. Existia um terreno ao lado, um pouquinho de história, ao lado do Hospital Santo Antônio, hoje Raul Sertan, existia uma área enorme que ia da General Osório até a beira do rio. Não tinha avenida atrás, mas ia até a beira do rio. E o governo do Estado do Rio fez uma proposta de trocar o prédio do antigo posto de saúde, na Eugênio Miller, na esquina da Eugênio Miller, com essa área. Então,
como esse terreno do Hospital Santo Antônio pertencia à Benemérita, o companheiro Richard, engenheiro, levou para a associação, para uma reunião, essa proposta. Será bom para Friburgo? Será bom para a Benemérita? Para quem? E chegamos, depois de várias comparações e estudos, e até previsões, está aí a prova, a dizer o seguinte: não, deixa o Estado com o posto de saúde e vamos manter aquela área que futuramente pode ser usada para o acréscimo do hospital, naquela época, Santo Antônio. E hoje você vê onde está a hemodiálise, o prédio que está em aumento ali. Então, foi uma atitude que eu considero importantíssima que a associação tomou por Friburgo. E, falando ainda da lei de uso do solo que nós fizemos, foi uma lei que nós levamos 19 anos estudando e, muito mais do que estudando, porque a cada ano você ia aprimorando, mas, muito mais do que isso, era tentando convencer aos administradores a assinarem uma lei que organizasse isso. E depois de 19 anos nós conseguimos, foi muita luta, nós conseguimos que isso fosse colocado. Tivemos, em 79, aí vem a fatalidade, em 79 teve uma grande enchente em Nova Friburgo, e, infelizmente, como não havia aquele tempo a Defesa Civil, a associação fez a Defesa Civil. Detalhes, não foi só de ver o barranco, fazer a vistoria. Não, é que houve uma notícia da Prefeitura de que nós ficaríamos sem água durante pelo menos 15 dias, por queima das bombas de Rio Grande. E isso a associação resolveu isso em menos de 3. Como? Um liga para São Paulo, o outro liga para o rodoviário. Em 3 dias as bombas novas estavam aqui, foram colocadas e Friburgo não teve esse colapso da água. É um detalhe que é preciso ter união para fazer e ter prestígio. E agora vem um outro lado meio triste. Em 82, nós estávamos batalhando pela lei de uso do solo e tivemos notícia de que a Prefeitura havia contratado uma firma de Niterói, nada contra a firma. E nem contra Niterói. Ainda mais Niterói. Ainda mais Niterói, né, Sérgio? Que para fazer um código de obra para o Friburgo. E você vê o desrespeito com a associação, na medida que ela já vinha, em 82, ela já vinha há alguns anos trabalhando de graça para a Prefeitura. Aí nós tivemos, aí vem eu assumo, eu tive que ir numa reunião pública dizer tudo aquilo que tinha que ser dito naquela reunião, desde que, sem ofender os colegas de Niterói, que entenderam perfeitamente a nossa situação. Foi uma briga por Nova Friburgo. Pegando um pouquinho mais a cola aqui, estou vendo aí um projeto de ciclovia, Zuri, ciclovia para Nova Friburgo, 2019. Ciclovia para Nova Friburgo, 2019. Em 1979, foi colocado pelo governo do Estado de que seria feita uma ciclovia no leito da Conte Bittencourt. Nós nos levantamos dizendo o seguinte: se hoje é possível ter uma ciclovia ao longo do eixo, com meia dúzia de carros, algum dia vai ser impossível. Imagina você hoje uma ciclovia na Conte Bittencourt, onde seria na faixa mais ou menos que não tem, de acostamento. Seria o caos. Mas, para tudo isso, a associação respondia com trabalho. Fizemos uma ciclovia, um projeto de ciclovia, de 2 pedras, vinha até a Olaria, no leito que vai ser hoje, só que com largura correta, sinalização correta, de acordo com as leis de trânsito, e fomos levar à Prefeitura. A Prefeitura, então, pediu, você tem um jornal aí, depois você vai ver, que nós levássemos a Ciretran no Rio, via Departamento de Estrada de Rodagem. Nós levamos e pecamos. Pecamos porque levamos no papel vegetal, que
porque era o papel que os engenheiros arquitetos trabalhavam naquela época. Não tinha computador, era papel vegetal a tinta. E, ingenuamente, o diretor do DR, disse, deixa a planta comigo, que eu vou tirar a cópia para fazer, gostou muito do projeto da associação, e deixa que depois eu remeto para vocês terem no arquivo de vocês. Até hoje não veio. Mas se não veio, está vindo a ciclovia, a mesma não, parecida com aquela. Porque hoje no jornal, ontem no jornal, eu li que a empresa que está fazendo, espero que eu esteja errado, que a empresa que está preparando a ciclovia de Duas Pedras até a Igreja Luterana está preparando o leito e no trecho Suspiro, Paissandu, ele vai usar a ciclofaixa existente. Isto é piada. Eu estou falando, sou eu que assino essa palavra. Isto é piada. Não existe ciclofaixa. Aquela cimentadinho que foi feito, aquilo não é uma ciclofaixa de ciclovia, porque não tem largura para isso. Isso é um desrespeito com o friburguense, principalmente com os profissionais. Certamente. Se é como você me chama de... Polêmico, está aí feita a polêmica. Não é possível fazer aquilo lá de ciclovia. Quando muito, para quebrar um pouco esse clima de aborrecimento, aquilo pode ser um ciclodog. Ciclopete. Um ciclopete, que a pessoa vai ali e põe o pet na grama. Então, não venham com essa história de dizer que aquilo é ciclovia. Isso me incomoda muito. Mas, voltando ainda à associação, na época, por várias épocas, na Lei de Uso do Solo foi proposto o INDUR, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Rural, que ia organizar toda... Copiando de Curitiba, sim, mas adaptando para Friburgo, para organizar a cidade. A engenharia pública. Está se falando em engenharia pública agora, em 2019? Eu tenho prova de que isso aqui foi muito antes discutido. Será que é fruto daquela época? Vamos dizer que sim, foi fruto daquela época. O Conselho de Habitação, Plano Diretor Participativo, até porque aquele de 2000 e pouquinho estava incompleto, faltava muita coisa naquele plano. Então, são coisas que me incomodam. Eu acho que, pelos meus cabelos brancos, dá para eu dar uma de nervosinho, porque me incomoda. Agora, tem duas, só para terminar, duas coisas. Sim, querido. Rapidamente. Uma de total respeito, que eu considero um respeito com a associação. Nós, em 2005, a associação foi convidada pela Marinha do Brasil para discutir, vou usar os termos que eles disseram aqui, aproveitamento do tombo do sanatório naval. O que é isso? A área do sanatório naval, como seria melhor aproveitada, com construções no Nordeste, uma composição, e eles, discutindo com os antigos presidentes da associação, em reunião na associação, entenderam a nossa colocação, que não tinha cabimento àquela atitude. Foi uma atitude de consideração e também uma atitude de respeito, que veio da CCCP da Marinha. Acho que é Caixa de Construção, alguma coisa da Marinha do Brasil. E a última, para a gente não alongar muito, que me causa grande tristeza. Em 2005, de 2005 a 2008, havia uma febre política de se terminar com a empresa FAOL, que era de friburguense. Não por ser de friburguense, mas porque vinha fazendo seu serviço direitinho. Já vinha tratando direitinho, e de 2005 a 2008, praticamente conseguiram destruir. Quem vai investir numa empresa sabendo que amanhã ou depois vai haver uma concorrência e ele pode perder? Então, houve um decréscimo, os carros ficaram totalmente... Aquela FAOL, antes de 2005, deixou de existir. E essa FAOL entrou na concorrência e ganhou 2 lotes. Quando, nas nossas reuniões da associação com o DISMOMO, o Altran, naquele tempo era o Altran, e a prefeitura, nós dizíamos, cuidado, quando vocês dividirem em 3 lotes, e 2 lotes podem ir para uma firma, vai ter deserta a outra. Não deu outra. Ficou deserta. A solução que deram, qual foi? Anexar essa deserta aos 2 lotes. Será que pagaram a outorga? Não, fizeram de favor.
O Tribunal de Contas autorizou a fazer uma concorrência até final de dezembro, não foi feita para esse lote, só veio uma firma de Tatuí, São Paulo, comprar o edital, ficou para março, mudou o governo, nós fomos ao governo novo, falamos, vai acontecer isso até 15 de março, ninguém deu bola. Então, essas pessoas lá atrás, e atualmente também, venceu a concorrência de 10 anos, vencia em setembro de 2018. Uma concorrência que não pode ser continuada, prorrogada. Há 10 anos, todo mundo sabia que não podia ser prorrogada. E simplesmente, corajosamente, deixaram vencer, caducar, e nós estamos aí com essa coisa. Vou condenar a empresa? Vou defender a empresa? Não, eu acho que está todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. Então, essa coisa que, infelizmente, são os barulhos que a gente tem que fazer em nome da associação, assumindo todo o que eu estou falando, sou eu que estou falando e eu que estou assumindo, mas que, ao longo do tempo, muita coisa, a associação estava atenta, estava brigando e, simplesmente, para terminar bonitinho, passaram de ônibus por cima da gente. Sérgio, para concluir a sua sempre empolgada participação, porque queremos conversar também com outro colega que estará dirigindo os rumos da entidade pelos próximos 2 anos, nós tivemos ilustres profissionais, engenheiros e arquitetos que sempre fizeram parte da nossa associação. Aqui na abertura mesmo, sempre cito o comendador Rafael Luiz Siqueira Jacu, que batiza o nosso estúdio e sempre fez parte da nossa entidade, foi presidente também da associação e sempre teve uma participação muito, eu diria, corajosa. Eu, particularmente, entendo que a decisão, a escolha, caberá sempre ao agente político, mas a solução deve ser técnica. A escolha, a opção, a concordância, a determinação cabe àquele que foi democraticamente eleito para dirigir os rumos dos poderes. Mas entendo que a solução deveria ser sempre técnica, o que não acontece. E isso contraria, Sérgio, interesses, por vezes, políticos, partidários e eleitorais. Durante esse período, a associação foi vítima de discriminação por conta de algumas administrações públicas? Zuri, eu vou te dizer... Para criar polêmica contigo, né? Você perguntou de algum... De alguma administração pública? Alguma? Pelo que eu estou citando aqui... De todas? Todas. Inclusive de profissionais da nossa área. Exatamente, Sérgio. Exatamente. Que só assinaram politicamente, embora sendo profissional, porque tiveram a pressão da associação. O que eu quero, não estou enaltecendo, é a salvadora da pátria. Eu estou querendo mais respeito. É o que eu quero. Eu quero ver um dia haver um respeito com a associação, e a associação é a comunidade, Zuli. Nós não estamos pedindo aqui, não falamos nada de construir. Um detalhe, lei de uso do solo abaixou o gabarito. A lei de uso do solo, feita pela associação, discutida com a comunidade, abaixou o gabarito, reduziu o gabarito na praça. Até 30 metros de profundidade tem que ser uma determinada altura. Por quê? Qual era a ideia? É que os prédios de possível tombamento, Majórica, aqueles prédios mais antigos, teriam um estudo feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, pelos órgãos competentes, para dizer o seguinte: não, esse prédio pode derrubar porque ele já não significa nada. Aí liberaria. Mas, de um modo geral, 30 metros de profundidade e conseguimos salvar alguma coisa lá. Você já viu engenheiro arquiteto pedir para baixar gabarito? Só em Friburgo. Entendeu? Então, é isso sim. Eu acho que falta... Esse negócio do ônibus é um desrespeito. Isso, para mim, é desrespeito.
Entendeu? Essa ciclovia, voltando aí, dizer que aquilo é ciclofaixa, uma associação de 50 anos, Uri, já me recomendaram, para eu não falar isso, não precisa dizer quem foi, né? Certamente. Em casa, né? Certamente. Você vai se meter com isso, vai se aborrecer. Não. Aliás, manda um beijo para ela. Tá, obrigado. Não, mas eu tenho que fugir da recomendação, porque me faz muito mais mal. Logicamente. Passar lá, eu vou te dar um exemplo. Como é que as coisas dão satisfação ou dão tristeza? Eu, secretário de Meio Ambiente, uma casa numa esquina, Exatamente. numa esquina importante de Nova Friburgo, o cara botou o muro, eu mandei ver o que era aquilo, fiscal. Botou a primeira laje, eu mandei saber cadê os projetos. Já ia preparar para a segunda, eu derrubei. Talvez tenha sido a única casa, a única obra em Friburgo, numa esquina importantíssima. Mas derrubei por quê? Porque eu sou mau? Agora, qual é o fruto disso? Eu cumpri a lei. Eu hoje passo lá, sem querer ser o dono da verdade, mas aquilo me dá um alívio, uma satisfação de dizer, poxa, eu consegui colaborar com Nova Friburgo. Entendeu? Então, eu acho que falta isso. Falta, no político mesmo, mas no político em todo sentido, não é só político de partido, não. É atitude política, que nós todos somos políticos. Então, nós temos atitude. Certamente. Então, para responder a você, para mim, em 50 anos todos. Inclusive, Sérgio... Você gosta, né? Eu gosto muito, porque isso cria um atrativo interessante para quem nos assiste. Inclusive, Sérgio, você também diria que na própria gestão do falecido colega engenheiro Heródoto Bueno de Mello, que foi prefeito, que promoveu, no meu entendimento, as últimas grandes transformações na cidade, ele sempre citava também como referência dele César Guinle, como sendo alguém que ele se inspirava. Registre-se que Heródoto sempre foi muito atencioso com a nossa entidade, mas não teve oportunidade de ocupar a sua presidência. Mas me parece que também naquela gestão, ou nas gestões dele, por vezes a nossa associação, que, conforme eu digo, tem um currículo invejável, não tinha a devida importância que deveria ter, até porque as nossas participações, os nossos préstimos, Sérgio, os nossos oferecimentos sempre foram beneficiando a cidade. Não havia prestação de serviço com remuneração de honorários. A nossa participação era voluntariada, era, como sempre foi, dedicada ao bem-estar da cidade. E conforme você muito bem disse, de forma corajosa, concordo contigo que nesse meio século a nossa entidade não foi privilegiada e ouvida como deveria ser-la. Exatamente. Concordo com você. Só para não tomar muito tempo, deixa eu só fazer um detalhezinho. Um detalhezinho. O solo de 88 que você debateu com... O grupo debateu com o Heródoto. Eu vou falar sobre isso, então. Para você ver como é que é a coisa. Eu tinha apresentado um projeto para uma área aqui e o Heródoto disse que não podia. Indeferiu. Não chegou a indeferir porque ele começou a dizer que não podia. Eu fui ao gabinete, o Joel Vermelins, que me antecedeu, falou, isso tem que falar lá em cima, porque... E você trabalhou na gestão, Heródoto? Espera aí, eu vou chegar lá. Você tem que ir lá porque o Heródoto disse que não pode. E eu fui ao gabinete do Rafael e estava falando com o Rafael o seguinte, Rafael, está na lei. Quem é Heródoto para dizer que não pode? O Rafael virou para mim, aquele jeito dele, falou, fala aí com ele atrás de você. Ele já estava chegando atrás de mim. Eu virei e falei, estou acabando de falar. Quem é você, prefeito, ou o senhor prefeito, para dizer que não pode? Está escrito aqui, pode. Passada uma semana, o Joel vai no escritório, 6 horas da tarde, o prefeito quer falar com você. Eu já vim armado. Vim armado, porque o que ele vai querer, né? Deve ser o problema. Quando eu cheguei lá, ele explicou que o Joel precisava sair e que eu me convidando para ser secretário de Meio Ambiente.
E eu disse a ele, não, mas eu não posso, eu tenho meus compromissos, eu tenho outras coisas, não posso fazer. Ele virou e falou o seguinte, ué, você não quer fazer a lei de uso do solo? Vem para aqui. Vem aqui para dentro. Então foi aí, Zuli, que eu cheguei, eu estou comentando que o colega foi peitado, porque ele falou, então, você não quer fazer a lei do solo? Vem para cá. E eu tive que ir. E fui, fiquei 2 anos, não conseguia, porque eu tinha 100 e tantas assinaturas para fazer por dia, de camelô, lavoura, tudo era ali comigo, estrada vicinal, naquela secretaria enorme. Chegou num ponto que eu disse, olha, eu vou sair, mas eu continuo ajudando. Eu, Roberto e Omar, continuamos ajudando com o compromisso dele assinar. E ele assinou. Assinou, mas eu acho que muito também. Quando eu falo eu, gente, não sou eu, é Sérgio da associação, é o Roberto Viana da associação, é o Omar da associação. Conseguimos. E tantos outros. E tantos, não, eu digo no caso específico da lei do solo, que foi o finalzinho, então considero que também ele não prestigiou a associação como devia ter prestigiado. Sérgio, a sua manifestação sempre é oportuna e, sobretudo, corajosa, além de ser polêmica. Nós precisamos dar continuidade, conversando com o colega arquiteto Alexandre Sanglar, que conduzirá os rumos da entidade pelos próximos 2 anos. Mas, desde já, Sérgio, queríamos agradecer a sua presença, a sua participação. Você que é um arquivo vivo da nossa entidade, você, como poucos, conhece a história da nossa associação e tem uma documentação absolutamente incomparável registrando todos esses momentos. Até porque você, como fundador, está prestigiando e celebrando os 50 anos de um filho, que vocês, lá em 17 de julho de 1969, tiveram a oportunidade de ver nascer. Então, eu não imagino a sua felicidade, a sua satisfação pessoal, mesmo com esses reveses, em ter presenciado ao longo desse tempo, você que também esteve na presidência da nossa entidade... Eu fui seu vice várias vezes. Várias vezes. A evolução histórica dessa entidade. Então, queremos novamente agradecer a sua presença, os profissionais da mesma forma, mas, sobretudo, Nova Friburgo agradece o seu empenho, a sua dedicação, o seu carinho com nossa cidade que você adotou para morar, trabalhar, viver, até quando for possível. E quero também registrar nesse momento um beijo muito carinhoso à dona Marilda, sua fantástica esposa que lhe acompanha durante esse tempo todo, uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa. Um beijo para você, Marilda. Enfim, que Deus continue te protegendo, Sérgio, para que a cada ano você continue nos prestigiando. Você é fundamental e essencial para a sobrevivência da nossa entidade. Tá, sendo rápido, eu quero dizer o seguinte, que é um prazer, Zuli, e a quem assiste, me perdoe, porque tem coisas que a gente tem que falar certamente pelo bem de Nova Friburgo, entendeu? Sem qualquer outro interesse, mas pelo menos isso me faz muito bem. Só o fato de ter falado isso, eu estou mais leve. Que ótimo. Estou mais novo. Que ótimo. Estou pensando até em pintar meus cabelos. Excelente, excelente. Um abraço. Se você pintar, eu pinto meu cavanhaque. Muito bem. Depois do intervalo... Correto, Jussara? Nossa repórter cinematográfica. Retornaremos nessa reta final, dando continuidade a esta homenagem simbólica à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, que nesta semana, mais precisamente no dia 17 de julho, comemora e celebra os seus 50 anos de existência. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Você sabia que cada 50 passageiros transportados em média pela Nova FAO, 23 são gratuidades. São utilizados por pessoas idosas, com deficiências, estudantes e outras. 13 são trabalhadores formais, que utilizam o Vale Transporte dado por seu empregador, e 14 pagantes em dinheiro. Como nem todos pagam a tarifa, o valor médio recebido pela empresa é de R$ 2,13 por passageiro transportado. Isso mesmo, R$ 2,13. Se mais passageiros pagassem, a tarifa poderia ser menor. Por isso é importante o controle através da biometria facial, que inibe as fraudes e garante o direito de quem precisa. Nova FAO, superando desafios. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta feita, conforme eu venho anunciando durante todo o programa, prestando uma homenagem simbólica à Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que nesta semana, mais precisamente no dia 17, comemora 50 anos de fundação. Homenagem merecida, justa, honesta, e que para mim me confere uma satisfação pessoal por ter tido a oportunidade de, durante muito tempo, estar à frente da gestão desta associação, como também tive a inspiração de criar, apresentar e dirigir o programa Hora Técnica durante 5 anos aqui na TV Zoom. Obviamente que depois o programa teve outro rumo, teve outra direção, teve outra apresentação, teve outra visão estratégica, mas muito me orgulho de estar na origem. Um projeto que tinha por finalidade divulgar as informações privilegiadas que temos no que se refere às questões técnicas, como também representar a sobrevivência financeira da entidade. O companheiro Alexandre Sanglar está conosco a partir desse momento, arquiteto, urbanista, ele que foi eleito recentemente para conduzir os rumos da entidade pelos próximos 2 anos e que certamente já deve ter uma visão da sua administração, dos desafios que nós temos a serem superados. Ou seja, Alexandre, junto com a sua diretoria, que vai ser devidamente empossada numa solenidade muito bonita, que vai acontecer no próximo sábado, dia 20 de julho, a partir das 19 horas, na sede da Fundação Dom João VI. Para aqueles que não conseguiram identificar o local, trata-se da mesma casa belíssima, histórica, que abrigava há muito tempo a Câmara de Vereadores, depois a Biblioteca Municipal, entre outros órgãos. E, recentemente, acolhe a Fundação Dom João VI, um espaço histórico belíssimo, muitíssimo interessante, e que também abrirá suas portas para receber essa solenidade de comemoração. Portanto, você profissional, independente de ser associado ou não da nossa associação, participe conosco, renda homenagens à nossa associação, encontre os outros colegas profissionais, teremos também a presença de algumas autoridades e será um momento de confraternização, de celebração que você tem que estar presente. Alexandre, isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, hoje como comunicador, mas eu conheci na Associação de Engenheiros Arquitetos como engenheiro Zuri. Exatamente, teve isso. Eu tive a grata oportunidade de, assim que eu retornei para Friburgo, que eu estudei em Niterói na UF,
eu vim trabalhar com o arquiteto Luiz Cláudio Ferreira, Rogério Cato, Chevranzinho, né? E na primeira semana que eu comecei a trabalhar em Friburgo, eles me chamaram. Você conhece a associação? Eu falei, não. Então vamos lá, eu me inscrevi na associação logo de cara, mal tinha chegado em Friburgo. E foi muito importante, Zuri, principalmente na minha vida profissional, porque ali eu pude conhecer todos os arquitetos e engenheiros da cidade, eu conheci a história de uma associação que naquela época fazia 25 anos, tem 25 anos, nós hoje estamos comemorando 50 anos, né? Então foi uma oportunidade muito boa de me integrar, inclusive, ao mercado de trabalho. O Sérgio, né, essa pessoa fantástica, esse profissional incrível, eu conheci Sérgio até antes de vir trabalhar em Friburgo. Eu estava indo estudando na UF, eu fiz um estágio no escritório, fui muito bem recebido por ele, por Margarete. Eu já fiquei encantado com a vida profissional ali, com aquele primeiro contato com o Sérgio. E quando eu vim para Friburgo, como eu falei, na primeira semana eu já me associei à Associação de Arquitetos. Por que foi importante? A nossa vida é muito corrida. A vida de arquiteto e engenheiro é uma vida muito corrida. Então, você já tem a oportunidade de você poder conversar com as pessoas. E o Sérgio, aqui no seu relato, ele foi brilhante. No breve relato, ele contou 50 anos de história, não de uma associação, mas de uma cidade. Perfeito. O quanto importante foram esses profissionais, a dedicação, o carinho que eles tiveram e têm por Nova Friburgo, né? De um caráter extremamente técnico. Nós tivemos vários prefeitos oriundos da associação, nós tivemos muitos secretários oriundos dessa associação, como você mesmo frisou aqui, uma entidade extremamente técnica. Nós hoje, eu digo que nós temos um corpo técnico de fazer inveja a qualquer grande empresa. Sem dúvida. E o que eu penso para o futuro? Como o Sérgio mencionou aqui, uma rica contribuição que às vezes foi muito pouco absorvida pela cidade. Então eu entendo que a associação tem que ser mais demandada. E para ela ser mais demandada, a gente tem que se mostrar mais, né? Então nós temos aí um passado sólido, mas nós agora precisamos o quê? Da força jovem, integrar essa força jovem à associação, né? Isso é um trabalho que o Daniel já vem fazendo, né? Com essa captação dos jovens profissionais que se formam. É importante para eles, é importante para a associação, é muito importante para a cidade, né? Então eu acho que a associação tem que ser mais demandada, até porque cada vez mais fica muito claro a necessidade das decisões técnicas, né? Como você falou, as gestões são políticas, mas tem que ser baseada em soluções técnicas, né? Então, eu vejo esse futuro, é um futuro desafiador? Porque nos últimos 50 anos muita coisa mudou, e nos próximos 50 vai mudar com uma velocidade incrivelmente maior, né? Eu me formei, a gente trabalhava nanquim. Exatamente. Hoje se fala em modelagem eletrônica. Exatamente. Né? Então, ou seja, somos dessa época. Nós somos da transição, porque essa geração que entrou nova, ela já embarcou numa outra etapa, né? Então nós somos eu diria que eu já me incluo na velha guarda, né? Tamo junto. Nesse estamos juntos. Né? Então eu vejo dessa forma, vai ser desafiador nesse sentido, fazer a associação mais presente, ser mais ouvida, e para ela ser mais demandada, ela tem que aparecer mais. Então é nesse sentido. Alexandre, e aí eu já quero lançar para você o seguinte desafio, na condição de presidente eleito, que será empossado nessa mesma ocasião. Novamente reitero o convite para você, profissional, engenheiro e arquiteto, que ainda não faz parte da nossa associação, venha participar conosco desse momento extremamente solene, simbólico, histórico, a comemoração do Jubileu de Ouro da associação que reúne voluntariamente os profissionais da nossa área. O evento acontecerá na sede da Fundação Dom João VI, antiga Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, ali na Praça Getúlio Vargas, número 71. A Casa do Barão de Nova Friburgo. A Casa do Barão de Nova Friburgo, primeira construção de alvenaria marco da nossa cidade. De Friburgo. Exatamente. Teremos também o pré-lançamento do livro que conta a história da nossa entidade e teremos a posse do Conselho Diretor eleito para o próximo biênio. E o desafio, Alexandre, é o seguinte, que a associação também tenha como meta a criação efetiva da engenharia pública, efetiva, de fato e de direito. Nós temos, para você que não conhece, nós temos educação pública, nós temos justiça gratuita, pública, nós temos saúde pública,
Se não funcionam como deveriam, é outra discussão, mas existem. Na nossa área, não temos um programa efetivo de engenharia pública para atender aquelas pessoas que precisam ter orientação técnica dos nossos profissionais para melhor construir, edificar, com segurança, com qualidade, com modicidade de preços, com materiais muitíssimo recentes, com tecnologia, com inovação. Isso representa qualidade de vida, não só na área da engenharia civil, mas na área da arquitetura, na área da engenharia elétrica, na área da engenharia mecânica, sempre citando, não poderia deixá-lo de citar, o colega engenheiro civil Gilberto Nader, lenda viva da engenharia municipal, que, tirando as obras de Deus, todas as outras têm a participação de um nosso profissional. E é verdade. Esse programa, por exemplo, que está sendo gravado neste momento, tem tecnologia que passou pela concepção de profissionais da nossa área. E aí, Alexandre, não se dispõe para a população programas de engenharia e arquitetura públicas para atender aquela população carente, de baixo poder aquisitivo e que, por não ter essa orientação, por vezes cria situações de insegurança, de construções frágeis, que são facilmente atingidas nos momentos de intempéries mais intensas e, sobretudo, gastando além do necessário. Fica o desafio lançado aqui neste programa para que a entidade tente se empenhar em criar ou fortalecer esse programa. Sem dúvida, a engenharia e a arquitetura pública ela vai ser fundamental para a cidade. Como você colocou, como muitos serviços já são oferecidos de uma forma gratuita, faltava esse item, né? Porque você, para ter a sua construção aprovada, você precisa passar pela mão de um arquiteto ou de engenheiro. Então, muitas vezes, o cidadão não é que ele não queira, ele não pode arcar com aquele custo. Exatamente. Né? E quando a gente fala em investir em construção, você está falando lá na frente em economia. Porque não se pode pensar em saúde se você não tem saneamento, se você não tem habitação de qualidade. Perfeito. Então, você tem que atacar a causa e não a consequência, né? Então, faltava a questão da arquitetura e da engenharia pública, né? Então, é um passo importante que a gente dá agora, foi relançado, né? Como o Sérgio falou aqui, no passado já tinha esse projeto, né? E agora a gente, semana passada, o prefeito em exercício, Marcelo, lançou. Então, esse é um novo desafio. Não é só para a prefeitura, é um desafio para as universidades, é um desafio para a associação. Sem dúvida. Né? Porque, como você falou aqui, a associação é uma doação. Foi uma costura essa lei, né, que agora se tornou lei municipal. Parece que já tinha outra, né, Zuri? Então, até ofertada pela própria associação, né? Essa foi montada pela própria associação. Então, essa costura entre a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a Universidade Estácio de Sá, né, e o ente público, né, a Secretaria do Meio Ambiente, é o conjunto ideal para poder trabalhar nesse sentido. É levar o cidadão à cidadania, né? É levar o cidadão à cidadania. Exatamente. Né? Ele ter a casa dele registrada, né? E como você mencionou, a questão do risco. Nós vivemos em 2011 uma situação que eu digo que foi um marco. Nós conhecíamos desastre natural, não naquelas proporções. Então, ou seja, toda a concepção de prevenção ela mudou e vem mudando. O Brasil hoje, nós fomos buscar ajuda no Japão para nos ajudar a entender isso aí. Então, ou seja, muitos técnicos da prefeitura, eu particularmente, tive a oportunidade de ir ao Japão num desses treinamentos. Então, a gente sabe que é um caminho sem volta, né? E planejar para usar melhor o dinheiro, seja ele privado ou público, né? Hoje as grandes cidades, e não só as grandes cidades, cidades de médio porte como Nova Friburgo, atravessam situações com problemas na mobilidade, na segurança, na drenagem, e que tem a sua solução na arquitetura e na engenharia. Perfeito. Né? Perfeito. Então, ou seja, a gente precisa planejar para gastar o correto. E isso vai até o micro, que é o cidadão. O mesmo que ele gasta para construir de uma forma adequada, correta, ele vai gastar para fazer de uma forma inadequada também. Exatamente. Né? Então, ou seja, dar essa chance, levar
esse conhecimento, essa disseminação do conhecimento, que não adianta você guardar o conhecimento, que ele não tem socialização do conhecimento ao cidadão. E, por outro lado, também, cria para o município até formas na regularização imobiliária, né, da fundiária, a gente tem aí a arrecadação do próprio município. Né? Nós precisamos encerrar, Daniel. A conversa foi muito boa e Sérgio realmente nos deu uma aula aqui de história, e tem que ser, sim, porque além de homenagearmos a entidade, também estávamos homenageando Sérgio e os fundadores da entidade. Agora, além do convite que eu já repeti algumas vezes aqui, aqueles que querem conhecer um pouco mais a entidade, quais são os meios de contato? Eu queria falar, Zuri, queria registrar aqui Registre. A criação do livro, né? A publicação que a gente quer fazer já foi uma ideia, já era uma ideia antiga, e agora a gente está finalizando, não é o tempo de montar toda, para podermos lançar agora, nessa comemoração do dia 20, né, que você mencionou. Estendo e convido a todos realmente para estarem conosco lá no dia 20, no próximo sábado, a partir das 19 horas. E esse livro vai contar uma história que mistura a história do município com dos profissionais que ali trabalharam. Então, vai ser um livro bem bacana, está sendo. Vamos fazer um pré-lançamento, vamos fazer uma apresentação lá, uns 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que a gente está pensando em fazer. Você é o grande... quem está fechando essa generosidade sua, amigo. Como você falou, a gente trabalha realmente generosamente, né? Ninguém aqui recebe, é tudo por conta. Então, finalizo dizendo do nosso livro, né? O livro dos 50 anos da AEANF, com apoio, não posso deixar de falar, Zuri, do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL-RJ, né, nas presenças do Luiz Antônio Cossenza e do Jerônimo Salazar, que foram, né, da Engenharia e o da Arquitetura, foram os que de cara nos apoiaram, e a Mútua, que é a Caixa de Assistência ao Profissional do CREA, também é um apoiador, patrocinador financeiro desse projeto, e que 11 de dezembro, o dia do engenheiro, era o dia do engenheiro e arquiteto. O dia do arquiteto mudou agora, né, Alexandre? Acho que é 15 ou 16 de dezembro. Mudou. Ficou uma data, mas vai ser nessa data que é tradicional. Que é tradicional. E cite-se a participação indispensável e fundamental da Fundação Dom João VI. Sem dúvida nenhuma. Na figura do arquiteto Luiz Fernando Fuli, que tem sido extremamente competente, um braço solidário, direito à cabeça para poder... E mais esta obra da associação, desta vez literária. Exato. Foi muito bom tê-lo aqui. Grande Vocês prazer. voltarão. Alexandre, você na condição de presidente voltará aqui para a gente continuar a conversa, porque esses aspectos que você citou, que ligam conhecimento técnico à vida saudável, com qualidade, são extremamente importantes. Vamos fazer aqui um piloto do próximo programa Hora Técnica. Vamos fazer aqui uma releitura do programa Hora Técnica. Será uma honra, no programa Cidade Real. Muito bem, precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos, queridíssima Jussara, mas hoje, por motivos, inclusive, até, eu diria, de vínculos emocionais, eu tinha que também conceder esse espaço para a entidade que tenho grande carinho, grande admiração, onde conheço muitos colegas profissionais extremamente dedicados, extremamente sensíveis, extremamente responsáveis no exercício das suas profissões, para que, sobretudo, nossa cidade recupere a sua autoestima e a sua qualidade de vida. É preciso, novamente, fortalecermos, potencializarmos e revigorarmos Nova Friburgo,
que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.